Bom dia, queridos. Graças a Deus, mais um dia começando. Isso quer dizer que a misericórdia do Senhor renovou-se nesta manhã sobre a minha vida e sobre a tua vida. Por isso, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela sua proteção e direção. Obrigado pela sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, e ela renova-se a cada dia. Deus, eu coloco em tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, a vida de todos os meus parentes e amigos, ó Pai, como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a tua presença e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero falar nessa manhã um assunto bem interessante. É sobre a arma que Jesus usou para vencer Satanás, para vencer o diabo. E esse texto está aqui em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 4, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A arma que Jesus usou para vencer o diabo foi a palavra de Deus. As três citações bíblicas que Jesus usou para vencer o tentador foram extraídas do livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16 e Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Jesus desferiu 3 golpes no inimigo usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, muitas das vezes, o homem, a mulher de Deus, ele está passando lutas, dificuldades, a tentação bate a porta, mas ele não se defende. A melhor maneira de nós resistirmos ao inimigo é justamente usando a palavra de Deus, que foi o que Jesus fez aqui. Ele nos ensinando, nos mostrando. Mas nós estamos vivendo dias em que a palavra de Deus, a Bíblia, está mais como um objeto numa estante em casa do que verdadeiramente como uma espada, que é usado tanto para defesa como para atacar. Só que a espada é um instrumento de guerra de resistência. Outro dia eu estava falando com meu filho, né? Na idade medieval, nas grandes batalhas com espada, alguns guerreiros eles amarravam a espada no braço, botavam na empunhadura e amarravam, para que a espada fizesse parte do braço dele. Ali era uma continuidade. A espada amarrada na mão, eles amarravam na mão. Ele tinha a empunhadura longa, que vinha até mais ou menos aqui assim, e eles amarravam na mão para ir para a batalha, para não soltar a espada. Isso serve para nós que somos crentes, que acreditamos no poder da palavra de Deus. Mas para isso nós precisamos usá-la ao nosso favor. Não deixar ela numa estante, como um objeto, como um totem. Tá ali, eu tenho a Bíblia em casa, tenha a Bíblia em casa. Sabe? Ou andar com ela na mão, como um totem, né? Como um objeto para mostrar às pessoas que sou crente porque eu tenho a Bíblia. A palavra de Deus, ela é retratada como a espada do Espírito. Então, dentre as peças que compõem a armadura de Deus, ali descrito na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, versículo 11 a 17. Então, dentre as peças que compõem a armadura de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a nossa arma que
de ataque contra o diabo. Usar a palavra para contradizer o diabo, para resistir ao diabo, para contra-atacar, para não deixar ele se aproximar de nós. A espada mantém o inimigo distante. Um dos objetivos da espada é esse, é botar o inimigo distante de você. Então, quando nós usamos a palavra de Deus, nós mantemos Satanás afastado de nós. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 41, o Senhor mesmo diz o seguinte: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Sabe? Se ela estiver afiada, se eu afiar minha espada reluzente, então precisamos ter a espada sempre afiada para poder usá-la com eficácia. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Essa é a palavra de Deus que nós precisamos usar. Inclusive, principalmente ao nosso benefício. E em Apocalipse 1,16 está escrito que da boca de Jesus sai uma afiada espada de dois gumes. Da boca de Jesus sai uma espada afiada de dois gumes. Então nós devemos usar a mesma arma que Jesus usou contra Satanás. A mesma arma nós precisamos usar. Simples assim. Jesus usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para vencer o diabo. Nós também devemos usar a palavra de Deus para vencer o maligno. Ali em 1 João, capítulo 2, versículo 14, está escrito o seguinte, abre aspas, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. E vence o maligno. E tendes vencido o maligno. Tendes vencido. E tens vencido. Estás vencendo. Por causa da palavra. No Salmo 149, versículo 6, está escrito, abre aspas, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. Louvando a Deus com a boca e o coração, mas usando também a espada de dois gumes. Ali na carta que Paulo escreveu, a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, à igreja de Corinto, capítulo 6, versículo 7, está escrito que devemos nos equipar. Equipar em quê? Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Nós devemos nos equipar na palavra da verdade. E Jesus mesmo, ele falou, certa vez ele estava na sinagoga e tinha os doutores da lei, ele disse assim, buscai nas escrituras porque julgaste ter nela a vida eterna, e é ela mesma que testifica de mim. E Paulo, ainda escrevendo a sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 10, versículo 4, diz assim, abre aspas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Meu, quantos benefícios favoráveis nós temos na palavra de Deus. Quantos benefícios. Não é só ir aos domingos levar a Bíblia para o culto. A Bíblia não vai participar do culto. Quem participa do culto é você. Que tem que estar ali para adorar, para falar com o Papai do Céu.
Mas a palavra de Deus está ali para ser usada por você, ao seu favor. As pessoas acham que o dízimo é só dinheiro, é isso. Não. O teu tempo, como é que está para o Senhor? Quando você dispensa um tempo ao Senhor, você está dispensando um tempo para você também. Quando você abre a Bíblia 5 minutos por dia, é aquele momento que você está ali municiando a sua arma, é aquele momento que você está se equipando no mundo espiritual. É justamente aqui, ó. Lá em João, no capítulo, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, diz assim, Jesus falando, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Né? Então, nós podemos concluir que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia do mal. E depois de termos vencido tudo, permaneceremos inabaláveis. Efésios 6:13. Então Jesus diz assim, buscai nas Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e ela mesma que testifica de mim. Então, meus queridos, a Bíblia é a nossa fonte de força, de poder. É aqui, ó. Quer revelação? Tem na palavra. Quer profecia? Tem na palavra. Tem tudo aqui, ó. Tudo aqui. Que Deus te abençoe. E continue derramando bênção sobre a tua vida. A palavra de Deus diz assim, Isaías 1:19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Que Deus te abençoe. Graça